Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar aqui sobre como você deve estudar o direito eleitoral para o concurso unificado do TSE. A gente tem uma preocupação muito grande sobre a forma de estudar o direito eleitoral porque é uma disciplina extremamente fragmentada. Nós temos, além de um código eleitoral datado de 1965, a gente vai ter leis esparsas que vão formar o conjunto, o arcabouço de diplomas normativos para se compreender o direito eleitoral, lei dos partidos políticos, lei complementar das inelegibilidades, a lei das eleições, além do próprio Código Eleitoral. Então, a gente vai ter que partir aqui, montar um passo a passo, de forma que, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer aqui uma análise compartimentada, ele será dividido em 3 partes, e estamos aqui na primeira parte, como estudar o direito eleitoral, parte 1. Deixa eu me apresentar antes. Eu sou o Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito. Neste canal a gente vai trazer informações importantes, dicas relevantes, além de algumas aulas gratuitas, tudo para otimizar a sua preparação para os concursos públicos. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e venha comigo. Pessoal, a gente vai estudar o direito eleitoral começando pelas noções introdutórias. Dentro das noções introdutórias, a gente vai avaliar conceito de direito eleitoral, objeto de direito eleitoral, objetivos e, além disso, as fontes do direito eleitoral. E é muito importante a gente compreender. Nós teremos fontes primárias, nós teremos fontes secundárias. Esse é o primeiro passo, as noções introdutórias. Por mais que não seja muito cobrado em concursos públicos essa parte introdutória, a gente precisa sedimentar o conhecimento para começar a construir uma logicidade no nosso estudo. A gente tem que compreender alguns aspectos fundamentais do direito eleitoral, aspectos introdutórios, para a gente começar a caminhar com tranquilidade, para a gente entender, quando a gente for estudar a lei dos partidos políticos, o porquê das coisas. Quando a gente for estudar a lei das inelegibilidades, o porquê daquela sistemática para tratar das inelegibilidades. Então, tudo tem um porquê. E para compreender o porquê, a gente tem que partir das noções introdutórias. E aí, falando dessas noções introdutórias, a gente já vai ter, tanto na Constituição Federal como no Código Eleitoral, alguns artigos específicos que a gente vai ter que conhecer. Por exemplo, é o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que vai dizer que compete à União legislar privativamente sobre o direito eleitoral. Você tem que ter essa noção. Aliás, vou fazer o seguinte, olha, verifica aqui, vou colocar aqui para vocês, pronto, tá aqui. Estes são os artigos que você vai ter que compreender para começar os estudos, essas noções introdutórias do direito eleitoral. Dá um print aqui na tela para você poder, após esse vídeo, montar todo o seu cronograma, montar os seus estudos. Veja que eu estou destacando aqui na parte final um artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para você verificar o quão importante é a gente sedimentar aquele primeiro passo dentro do direito eleitoral. Feito isso, a gente parte para um segundo capítulo, que é justamente tratar dos princípios do direito eleitoral. E falar em princípios do direito eleitoral, a gente vai ter princípio da lisura, princípio da moralidade, a gente tem diversos princípios compondo o estudo do direito eleitoral, e a principiologia é importante para toda e qualquer disciplina. Toda e qualquer disciplina, para ter uma autonomia científica, ela tem que ter princípios próprios, princípios específicos, e não vai ser diferente para o direito eleitoral, mas eu vou chamar a atenção especial para um princípio que cai bastante, que é o princípio da anualidade eleitoral. Esse princípio da anualidade eleitoral, ele vai estar no artigo 16 da Constituição Federal, está aqui destacado para você, artigo 16 da Constituição Federal é quem fala do princípio da anualidade eleitoral. Estudamos as noções introdutórias, estudamos os princípios do direito eleitoral, aí a gente volta os olhos para alguns aspectos fundamentais dentro da Constituição Federal. Então quer dizer que para eu começar a mergulhar no estudo do direito eleitoral, eu preciso antes compreender o direito constitucional, óbvio, e isso é óbvio para toda e qualquer disciplina. Se você já domina o direito constitucional, ótimo. Se não, você vai ter que fazer um estudo sobre 3
temas fundamentais dentro do direito constitucional que vão lhe amparar no estudo do direito eleitoral. Quais são esses temas? Primeiro, direito da nacionalidade. Direitos da nacionalidade, a gente vai ter ali o artigo 12, parágrafos diversos, para a gente compreender a importância. A gente vai ter no artigo 12, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Nos seus parágrafos, a gente vai ter, por exemplo, a gente tem um parágrafo falando sobre os cargos privativos de brasileiro nato. Então, o direito da nacionalidade é muito importante para a gente estudar o direito eleitoral. Estudou o direito da nacionalidade, agora você parte para os direitos políticos e partidos políticos na Constituição Federal. Os direitos políticos na Constituição Federal, nós vamos ter ali os artigos 14, 15 e 16. O 16, aliás, inclusive, é o que fala do princípio da anualidade. Então a gente tem esses artigos dentro dos direitos políticos, inclusive, que são muito cobrados. Se a gente fizer um levantamento dos últimos 8 anos dos concursos para os tribunais regionais eleitorais, aliás, eu já falei isso mais de uma vez em vídeos anteriores, a gente vai ter os direitos políticos como um dos temas mais cobrados dentro do direito eleitoral. Então você não pode deixar passar. É importante você começar o estudo compreendendo esses temas fundamentais da Constituição. Direitos políticos é um deles. Estudou os direitos políticos, aí a gente parte para os partidos políticos na Constituição Federal. E os partidos políticos na Constituição Federal, a gente vai ter um artigo específico, que é o artigo 17. Então, o artigo 17 vai tratar desses partidos políticos, vai tratar de temas gerais dos partidos políticos, que é muito importante você compreender antes de você estudar propriamente a lei dos partidos políticos. Então, estudou os partidos políticos da Constituição Federal, agora sim você estará apto a futuramente ingressar no estudo dos partidos políticos. Vai tomando nota. Os próximos temas também fundamentais, temas que caem bastante nas provas de concursos dos tribunais regionais eleitorais, é o tema referente à organização da justiça eleitoral. E ao falar em organização da justiça eleitoral, eu vou mencionar não apenas os artigos da Constituição Federal, mas também alguns artigos do Código Eleitoral. Então eu vou colocar aqui na tela, olha aí, estes artigos da Constituição Federal e estes artigos do Código Eleitoral é que dará toda a sustentação para você compreender o tema referente à organização da justiça eleitoral. E pessoal, mais uma vez, cai bastante a organização da justiça eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juntas eleitorais e os juízes eleitorais. E é interessante a gente compreender que a justiça eleitoral, sempre gosto de falar isso, a justiça eleitoral, ela toma por empréstimo os juízes de direito, ela toma por empréstimo os desembargadores para compor os tribunais regionais eleitorais, para compor o TSE. A gente não faz concurso específico para membro da Justiça Eleitoral. É realizado concurso para servidores da Justiça Eleitoral, que é o que vocês farão e serão aprovados. Aí, ok. Mas para membros do Poder Judiciário, não. A gente tem juízes de direito, a gente que assumem uma função eleitoral, a gente vai ter juízes federais que vão compor os tribunais regionais eleitorais, você tem desembargador do TJ para presidir, presidente, vice-presidente, são desembargadores do Tribunal de Justiça, então é muito interessante. Essa compreensão é importante, que a Justiça Eleitoral, ela não tem um corpo próprio, ela vai tomar por empréstimo membros de outras carreiras. A gente vai ter um corpo próprio, como eu falei, de servidores. Servidores públicos federais, técnico judiciário, analista judiciário, estes sim, concursados, que exercerão a sua atividade dentro da Justiça Eleitoral, mas em relação aos membros do Poder Judiciário, não. Então, você vai compreender toda essa organização da Justiça Eleitoral, e o Código Eleitoral é importante principalmente no que diz respeito às competências de cada um desses órgãos da Justiça Eleitoral. A gente vai ter as competências do TSE definidas dentro do Código Eleitoral, as competências dos TREs, as competências dos juízes das juntas eleitorais
Então, tudo isso é muito importante para que você possa compreender como funciona a estrutura da justiça eleitoral. Posteriormente, aí você estuda o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral também vai ter uma previsão, algumas atribuições específicas dentro do Código Eleitoral para o procurador. A gente vai ter um tratamento específico para o Ministério Público quando fala na Constituição Federal das funções essenciais da Justiça. Então esses temas são extremamente importantes. Pessoal, esse é o primeiro passo para que você possa começar a compreender a Justiça Eleitoral, a compreender o direito eleitoral, para só após você dar um outro passo, que é estudar o processo eleitoral, estudar a inelegibilidade, as condições de elegibilidade, e a gente vai ter um vídeo para seguir nesse estudo, seguir no tratamento aqui do direito eleitoral. Pessoal, veja, eu estou montando aqui um guia definitivo, vou atribuir esse nome, um guia definitivo para o estudo do direito eleitoral para o concurso unificado do TSE. Vou disponibilizar no nosso canal do Telegram, é um canal Clube de Estudos Juiz. Vou deixar aqui na descrição o link para você ingressar. Nesse canal a gente já colocou ali simulados de direito constitucional, um simulado de direito constitucional com 80 questões de diversos concursos. Vou colocar mais um simulado de 60 questões só para concursos, só questões de concursos de servidores, e vou disponibilizar também em breve, e tudo isso obviamente de forma gratuita, esse guia definitivo para o estudo do direito eleitoral. Então integre, faça parte do Clube de Estudo Juiz, e se você não está inscrito nesse canal, solicito mais uma vez, se inscreve, curte esse vídeo se você gostou, indique este vídeo para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido, porque minha ideia é sempre estar aqui facilitando o caminho de vocês, tentando otimizar a sua preparação e trazendo algumas dicas que eu apliquei na minha preparação e que deram certo para mim. Todo esse passo a passo, todo esse guia definitivo foi algo que eu montei não apenas a partir da minha própria experiência de concurseiro, mas também agora da minha experiência há 8 anos que eu estou do lado de cá ajudando pessoas a serem aprovadas em concursos públicos. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse primeiro passo do guia definitivo para compreender de uma vez por todas o direito eleitoral, pode deixar aqui algum comentário, faça questionamentos que eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe responder. Se você tiver dúvidas sobre material, a gente tem materiais diversos para estudar o direito eleitoral, alguns que eu indico de olhos fechados. Qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade. Afinal, a minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.